Voltei. Não sei o que aconteceu. Caímos. Vamos ver se o Edu volta. A gente tá conversando com o Eduardo, que é o representante da BSBI. Começou a live às 7 do Brasil, mas ela caiu, então retornei agora. E ele estava contando justamente sobre os programas que a universidade colocou no portfólio, que são programas renomados, que tem a acreditação de universidades renomadas também, na Inglaterra. Desculpa. E Oi! aí? Hoje o Instagram tá sabotando a gente, hein? Pois é, eu coloquei no. Tirei do Wi-Fi agora e vamos no 3G, porque se for problema na internet, não cai mais. Tá, não, pode deixar. Tá. Qualquer coisa, se eu tiver muito travado, você me fala que eu também tento mudar aqui, tá bom? Tá. Edu, você estava falando dos programas, eu até falei um pouquinho aqui antes de você entrar, mas eu queria que você falasse assim de novo, para a gente reforçar para as pessoas, porque imagine, eu que tô na área de intercâmbio há um tempo, mas trabalhava só com o Canadá, não tinha noção de todos os benefícios que estudar na Alemanha pode trazer para um estudante internacional. Se você puder falar um pouquinho então sobre os benefícios, assim, tipo, se eu vou estudar na Alemanha, se eu posso trabalhar. Você já falou do custo de vida, que é uma das capitais com o melhor custo de vida para estudante internacional. Se o cônjuge pode trabalhar, se o filho pode ir para a escola, falar um Bora, pouquinho sobre bora. isso. Vamos falar aí de alguns pontos positivos da Alemanha, tá? Uhum. Então, primeiro grande ponto positivo. Pode estudar e trabalhar, tá? Então, Ah, hoje a isso. Alemanha é um dos destinos que se enquadra, assim como no Canadá, não tem a permissão de trabalho para programa de idiomas, mas para programas de nível superior e técnico tem essa permissão de trabalho. Tá? Então, Uhum. esse é o primeiro grande vantagem. A segunda grande vantagem, na minha opinião, é que brasileiros não Não necessitam precisa. tramitar visto do país de origem, tá, gente? Ou seja, matricula na BSBI, entra no avião e vai para a Alemanha, tá? Não tem que aplicar visto, ficar esperando a resposta e tudo mais, tá? Outra coisa legal, a Alemanha permite sim que você leve sua família como dependente, né? Então, o visto de Uhum. reunião familiar permite que você leve seu cônjuge, seu filho, tá? E o cônjuge, no geral, tem a permissão de trabalho e os filhos têm acesso à educação pública em Berlim, tá? Porque Em isso muda de Berlim. acordo com a região, Sim. tá? Outra coisa que eu acho legal da Alemanha, o país está em demanda de mão de obra qualificada. Ou seja, os trabalhos que tem na Alemanha, que estão precisando, são trabalhos para gente qualificada, para gente que está estudando, para gente que fala várias línguas, ou seja, para a gente, né? São trabalhos para os alunos da BSBI, tá? Outra coisa que eu acho bacana de falar da Alemanha, poxa, a Alemanha é a maior economia da Europa, ela fica no centro geográfico da Europa, tem 9 fronteiras na Alemanha, tá? Ou seja, 9 fronteiras? dá para fazer vários Um tour, hein? mochilões, dá para fazer bastante coisa, né? A gente que conhece países como Canadá e Austrália, que são países continentais, você Nossa, acaba só conhecendo o lugar ali, né? é Mas na Europa longe. é outra pegada, né? Você tem voo aí por 20 euros, às vezes, tá? Para Espanha, para outros lugares assim, né? Tem. Outra coisa que eu acho que é importante falar da Alemanha é que, no geral, a grande maioria das instituições brasileiras são reconhecidas como, né, a educação, né, as instituições tipo faculdades e tal, são reconhecidas pelo governo alemão. Então, isso também pode ajudar, às vezes, na hora de convalidar um diploma em alguma área mais chata, tipo engenharia, saúde e tudo mais, tá? Uhum. E por último, eu diria que a Alemanha é o destino do momento, né? Ela é o destino que está se destacando, né? A gente não tem grandes mudanças nos outros destinos, as coisas continuam iguais. A Alemanha que está se destacando, que está mudando, que está crescendo, que está recebendo mais gente, né? Então, Uhum. é um lugar que com certeza a gente precisa começar a prestar atenção, tá? O Brasil, Sim. historicamente, tem muito relacionamento com a Alemanha, a gente tem muitas Sim, indústrias alemãs tem uma aqui, história de imigração gigantesca, né? Com a Alemanha e com, Brasil. E por isso com tem muitas certeza. empresas de origem alemã.
que estão sediadas no Brasil, né? Ou não Exa sede, não sei, mas tem filiais. sim, então assim, essas questões a gente precisa levar em consideração e a gente precisa perder esse medo da Alemanha, né? De achar que a Sim. Alemanha não é legal, de que a Alemanha é difícil, que não vai dar certo e tudo mais, tá? Poxa, é um país próspero, é um país muito inclusivo, tá? Diferente dessa imagem que a gente faz da Alemanha, que o país é um país preconceituoso, né? Na verdade, eles lutam muito contra essa imagem, né? O alemão, né, o governo alemão, ele quer combater essa imagem de que a Alemanha é um país excludente, né, ou seja, os caras foram um dos países que mais recebeu imigrantes durante a crise da imigração europeia, tá? Hoje, você anda pelas ruas de Berlim, a cada 200 metros tem uma obra de arte ou alguma coisa querendo te lembrar o passado deles que eles não querem nunca mais, Que eles entendeu? não querem. Justamente, tem uma igreja, aquela igreja que foi bombardeada, e daí a Que tá gente lá entrou para na isso, né? igreja e fomos entender por que aquela igreja está toda bombardeada no meio da cidade. E é justamente isso, é um memorial para que todo mundo que passe ali veja e nunca queira ter guerra de novo. Porque isso não é uma lembrança boa, né? Claro, guerra não é boa para ninguém, mas não é uma coisa que o país quer que um dia aconteça novamente, que eles são E totalmente da paz. assim, e isso é louco também, né? Porque Berlim, depois da Segunda Guerra Mundial, 70% da cidade foi destruída, tá? E hoje você Nossa, anda por muita Berlim, loucura. se não fosse essa Meu, igreja lá, a gente não saberia, né? Que foi, né? O que e o, foi, né? e o metrô? O metrô, eu fiquei chocada com o sistema de transporte deles, assim. É muito bom, muito limpo, é muito bonito. Eu, até a foto as bobeiras que mulher presta atenção, mas o vidro tem até a fotinho dos pontos os pontos turísticos pintados no vidro Sei. ou colados. Eu achei muito legal. E muito limpinho, e várias linhas, muitas conexões. A gente O chegou do sistema. aeroporto, pegamos o metrô e fomos direto para a cidade, numa boa, super tranquilo. Eu acho que também outra coisa que é legal, assim, de Berlim, né, e da Alemanha, é que como o clima é temperado, apesar de óbvio que faz frio, né, Faz no frio. inverno, Uhum. mas não é muito legal porque tem as 4 estações lá em Berlim bem marcadas, né? Então, para quem curte, para os Instagramers aí de plantão que querem tirar fotos de outono e tal, é um lugar bem fotogênico assim, Berlim, tá? Berlim também Sim. é uma cidade que tem muita arte de rua, né, Marcela? Assim, tem muito E muito verde grafite, também, né? ela tem muitos parques, cerca de 30% da área urbana, né, de Berlim é coberta por áreas verdes, tá? Tem mais pontes do que em Veneza, em Berlim, tá bom? Então é uma Uhum. cidade aí bem legal e ela é grande, tá? Porque Berlim não é uma cidade muito vertical, ela é uma cidade bem horizontal, né? Uma cidade que tem uma extensão legal, assim. Isso foi eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi não ver tantos arranha-céus, assim, né? Que a gente está acostumado em cidades desse tamanho. Tudo bem, lá na Alexanderplatz, lá tem uns prédios altos, assim, mas Tenho. Uhum. ali no bairro onde a BSBI está, que é Schonenberg, né, que é um bairro considerado central, não tem, assim, construções Não. altíssimas, né, aquele prédio que chega a dar vertigem quando você olha para cima, né. Não, são essas construções, o próprio prédio da BSBI mesmo é um prédio que Ele é um tem prédio 5 baixo, né? andares, é um Uhum. prédio baixo, ele tem um fosso de luz no meio, né? Então tem muita luz natural, tá? Eu acho que essas coisas são bem legais da Alemanha. Eu, por exemplo, tinha um preconceito com a Alemanha, que ao ir para a Alemanha eu notei o quão errado eu estava, assim, né? Tipo, eu esperava um país, sabe, sério, assim, um país Uhum. fechado. E Também. Berlim não é nada disso, tá, gente? Berlim é uma cidade muito exuberante, tá? Ah, Edu, você está falando aí de áreas verdes, museu, né? Porque Berlim tem uns mil e poucos Tem. museus. Sim. Mas vamos falar de coisa que a galera gosta mesmo. Berlim, meu, tem uma vida noturna muito famosa, tá? Tem músicas, né? Tem baladas em Berlim. Tudo bem que agora não tá rolando, mas É. assim, que são famosérrimas por música eletrônica, tá? Tem vários lugares que tocam artistas até do Brasil, né? Então, assim, é um lugar bem interessante, né, para a gente falar, e quando a gente fala Vai desde o de público solteiro até famílias. Cada um escolhe o estilo que quer seguir, né? Então, família tem os parques, tem os museus, tem.
esse negócio de você poder fazer viagens e tal, e solteiros não gostam de Exato. viajar. E para os E, solteiros que curtem, né, a vida noturna, tem. Não, e restaurantes, nossa, um monte. Eu não sei como que é o nome daquela e, o, rua. e o É, preço, né, dos restaurantes é acessível, tá? Eu, por sim. exemplo, eu fui num restaurante, eu adoro comida vietnamita, né? Eu já Ai, eu passei pelo também. Vietnã e tal. Eu amo comida O vietnamita, pho. tá? Comer pho. E, Ai, que a, delícia. e aí eu fui num restaurante lá e o prato do dia deles era 7 euros. Um restaurante legal, de comida empratada, entendeu? Não tô falando de um super Michelin, mas não tô falando de um pé sujo. Tô falando de um restaurante bacana que você poderia ir, tipo, num date, ou que você poderia ir com seus amigos um dia, sabe? Para ter uma refeição bacana, pô, por 7 a 10 euros você consegue comer em Berlim, num restaurante sentado Uhum. numa mesa, né? Se for para comer e não gastar muito no kebab, tem kebab ali por a partir de 3 euros você consegue comer, né? Ou Então, as assim, dá para barraquinhas que vendem o as salsichas, né? currywurst, né, É, também é. O uhum. currywurst está meio inflacionado, viu? Porque eu Também, acho que é mas é que é muito muito turístico. turístico. É muito turístico. O currywurst eu achei meio inflação. Foi a única coisa que eu falei, poxa, essa linguiça com batata frita aqui tá meio cara, eu achei. Mas não é que tá caro, é porque como os outros lugares às vezes eram muito baratos, você acaba estranhando. Você fala, oxe, paguei num pratão super bonito ontem 8 euros, agora o cara quer me cobrar 6 nisso daqui, que é só um Não, papel com batata frita. é. Eu Mas fiquei tudo bem. chocada. É, por exemplo, para mulheres, né? A gente foi numa farmácia que você sabe que a Nivea é de lá, né? Então aqueles potes de Nivea Uhum. azul, sei lá, no Brasil custa um assim, R$ 30. Meu, uns potes desse tamanho, estourando 3, 4 euros. Eu falei, ai, como eu queria levar um É, monte para o casa, poder mas como. aquisitivo do euro, ele é diferente até do dólar, né? Sabe? Sim, Eu sinto esse gap enorme do poder aquisitivo das moedas, né? Então, assim, o que você compra com moedas, né? Com moedas de 1, 2, 3 euros ali, você consegue comprar muita coisa na Europa. Né? Isso é meio que generalizado, assim, por exemplo, com 3 euros você vinhos, consegue comprar vinhos. uma garrafa de vinho, entendeu? Bom, vinho bom, né? Com 4, 5, com 3 euros eu conseguia comprar um sanduichão que serviria muito bem para um almoço lá do lado da BSBI, entendeu? Sabe? E é uma coisa que a gente aqui infelizmente perdeu, né? O real desvalorizou, a inflação, então hoje a gente está falando sempre de usar papel moeda. Mas lá ainda a moedinha ainda paga, né? É Ainda muito paga as forte. contas, né? Não, Então, sim, você vai com isso, 10 euros ali no mercado, você compra a garrafa de vinho, ou as latas de cerveja, o refrigerante, suco, mais o pão, o queijo, o macarrão, peito tomatinho pelato, peru, os né? croissant e não sei o que. Você cansa de comprar e não dá 10 euros. Que é por causa É dessa louco questão do isso. poder aquisitivo, né? É É o muito poder louco. aquisitivo, tá? E a gente está falando de um país que hoje o salário médio de um formado, né, de uma pessoa com nível superior, é acima dos 3 mil euros, tá, Marcelo? Então, assim, o poder aquisitivo é alto, a renda é alta. Na Alemanha é bom avisar a galera que não curte, tá? Mas a taxa tributária alemã é alta também, né? A Quanto que Alemanha tá, mais ou cobra menos? bastante imposto. Olha, para quem é milionário e ganha bem, assim, né, acima dos 50 mil euros por ano, pode beirar os 50%, tá? É, mas aqui no Canadá Mas eu não é moleza também, não. tenho uma dica para dar, tá bom? Se você quer pagar menos imposto na Alemanha, case, tá? Pessoas casadas na Alemanha, porque a Alemanha é muito pró-família, né? Então, pessoas casadas pagam menos impostos, né? Porque eles consideram que a família que está pagando aquele imposto. Então, eles diminuem a taxação, tá? Então, se Aliás, aqui você na Charles a gente não... tem um setor de casamentos. Então, eu até Ah, é? A gente tem um setor de Agora você casamentos adiciona aqui. mais um benefício aí, tá? Ó, case e diminua a sua tributação na Alemanha. Tá? Mas isso a gente está Sim. falando dos champions, né? De pessoas que já estão né, lá há algum tempo, tá? A taxa que um estudante pagaria aí no trabalho meio período beiraria aí os 10%, tá? Então, assim, se ganha Ah, 900 tranquilo. euros, vai, uns 100 vão ficar ali de taxa. Mas é bom pagar imposto na Alemanha para quem é estrangeiro. Eu vou te falar por quê. Porque esse é um Por dos quê? principais critérios para a imigração, tá? Então, Ah, hoje, os 5 anos. Fala aí dos basicamente, 5 anos. basicamente, você precisa acumular tempo de contribuição fiscal no país para aplicar a residência, tá?
Então, a partir do momento que você começa a recolher imposto, o reloginho da imigração está correndo. Seja você estudante, seja você pós-estudos, que é aquele visto de trabalho depois de formado, né? Ou seja você trabalhador, que você arrumou um emprego e está com visto de trabalho, tá? Então você vai trabalhando, pagando imposto, e isso vai lá, tipo assim, somando para você conseguir obter a residência. Claro que existem outros requisitos, né? Tem que aprender alemão, tá? Tem, às vezes, também o tempo de moradia, se a pessoa se formou na Alemanha, né, que é o caso da BSBI, tudo isso vai contar a favor dele. Mas acho que o determinante mesmo é esse tempo de contribuição fiscal, né, que você está pagando ali os impostos e a previdência social, que também é uma preocupação deles, né? O que você vai fazer, tá? Como que você vai, né, vai se aposentar e aí, como que você vai se bancar? Acho que essa é a preocupação dos países desenvolvidos, né? Então, sim, assim, no geral, Marcela, eu vejo a Alemanha como um hot destination, tá? Eu acho que o que vai acontecer ano que vem é uma mudança radical mesmo, assim, no número de brasileiros indo para a Alemanha, porque se esse ano, que já foi um ano difícil, a gente já teve um aumento na procura, o país globalmente já cresceu, ano que vem, a hora que sair essa vacina e que as pessoas quiserem, vai aumentar muito a procura, tá? E aí, com certeza, quanto mais você esperar, menos oportunidades você vai ter, né? Então, quem está se organizando, poxa, e puder ir o quanto antes, melhor. Até para aproveitar as bolsas, porque hoje, por exemplo, na sua escola, a gente conversou com outras escolas aqui durante a semana, todas estão com bolsas ativas para brasileiros, só que com data para terminar, né? Então é aquilo, você tem que pegar a onda, né? Se você esperar a onda passar, claro, vai existir a possibilidade? Vai, mas aí você já vai perder. Pode ser que o aluguel já fique mais caro daqui a um tempo, daqui a um ano, 2, 3, você perde as bolsas, perde vantagens que estão sendo colocadas à disposição porque o país está buscando esse, que nem você falou, esse boom de profissionais. E nada impede do aluno já reservar o lugar, né? Poxa, Edu, não dá, né? Não tem como eu embarcar em fevereiro para a Alemanha, tenho que me organizar. Beleza, vamos embarcar em outubro, né? Você tem aí praticamente um ano para se organizar, já dá para fazer o booking agora, já dá para deixar tudo certo e embarca no ano que vem, entendeu? Né? Mais próximo, tá? A gente tem uma flexibilidade, por exemplo, eu não tenho ainda o meu comprovante de inglês, eu não tenho ainda documento X, Y, beleza. A gente tem essa flexibilidade de deixar os documentos pendentes também com a BSPI, que é uma coisa que nem todas as escolas estão dispostas a fazer, né? Então, isso tudo, acho que mostra o quanto de boa vontade há da nossa parte em ajudar os alunos do Brasil, tá? É a questão da bolsa, a questão da flexibilidade, a gente tem flexibilidade de pagamento também para aqueles alunos que precisam, né? A gente pode estudar aí um plano de pagamento para não ter que pagar tudo antes de viajar, tá? Então, é uma série de coisas aí que a BSBI faz para ajudar os alunos. São benefícios, em muitas vezes, tá, Marcela, exclusivos para brasileiros e latino-americanos, né? Ou seja, não é todo mundo que recebe isso daí, porque a gente tem consciência, né, que o país está precisando de um help, né? Que os brasileiros estão precisando aí de um help, porque não está fácil para nós, tá? Então, assim, às vezes... Não, porque você falou agora precisando de um help. Às vezes a gente fica assim batendo sempre na mesma tecla e não pensa numa coisa diferente. Quando que você não precisa morar eternamente na Alemanha, se você quiser, mas se você der uma saída nesse período que está conturbado ainda no Brasil e ficar um tempo fora e depois retornar com inglês ok, com alemão ou fluente ou já bem avançado, com uma experiência internacional de trabalho, de educação, pensa, se você só focar nas empresas alemãs no Brasil, acredito que você vai ser um bom prospective para eles, né? Um bom funcionário no futuro. Então, eu tenho a história do... Eu tenho a história dos 3 caminhos, né? Eu falo dos 3 caminhos do ex-aluno da BSBI, né? Eu falo que tem 3 caminhos, tá? Então, o caminho 1 é o caminho daquele cara que vai lá, vai estudar e vai ficar. Talvez ele ame a Alemanha, goste lá da cerveja, da cultura. Fale, nossa, gente, é tudo que eu queria, né? Estão perguntando como que é o tratamento. Já vamos comentar, tá, Alan? Só um pouquinho. O outro caminho é aquele cara que vai e volta, né?
que também tem um futuro brilhante. Poxa, o que você falou, o cara vai voltar para o Brasil, vai ser trilingue, vai ter feito um mestrado na Alemanha, vai ter um monte de experiência. Ele é um unicórnio no mercado. Ele não é uma pessoa comum, não é um cara que todo dia você encontra um cara que fez... Todo dia você encontra um cara na rua que fez mestrado na Alemanha e fala 3 idiomas. Não, não é. Né? E o terceiro caminho é o caminho de que, cara, cidadão do mundo, meu, você está em Berlim, você está na Alemanha, morou lá 5, 6 anos, conquistou a residência, você pode morar em qualquer país da comunidade europeia. Você se formou na Alemanha, talvez se aplique para um trabalho em Hong Kong e seja aceito, porque a projeção, essa é a projeção que a Alemanha dá. Então eu falo, ou fica, ou volta, ou vai para outro destino. Até aqui para o Canadá. Você participa, tem uma graduação, fala o idioma fluente, o inglês, aplica para um programa de residência permanente no Canadá. Pode fazer Brasil, mas Alemanha, Canadá. Deixa eu falar pro Alan um negócio, tá? Fala. Alan, vou te contar um segredo, tá, cara? Via de regra, tá? Salvo as exceções, porque sempre há, todo mundo gosta de brasileiro, cara. Brasileiro, no geral, tem uma reputação boa, porque a imagem que a gente tem lá fora é de um país alegre, de um país que tem música, de um país que tem futebol, samba. Então, assim, cara, no geral, a gente é bem tratado. Na Alemanha, por causa desse histórico que existe, né, o tratamento, no geral, é bom com os brasileiros e o reconhecimento, que é mais importante do que o tratamento, é real, entendeu? Então, por exemplo, se você é um cara aqui no Brasil que trabalha numa agência de marketing digital, você tem capacidade de concorrer a uma vaga numa agência de marketing digital da Alemanha, porque eles vão considerar a sua experiência do Brasil lá, entendeu? E é isso que é mais importante do que só ser bem tratado, né? Mas é ser visto como um igual, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Só pensar na questão do visto, né? Quantos países têm a possibilidade de entrar na Alemanha só com o passaporte, iniciar o estudo e fazer, iniciar toda a documentação e daí fazer a troca do visto lá no consulado, sim, no escritório além alemão. do Brasil, só são 12 países, tá? E esses países que a gente está falando são países como Estados Unidos, Israel, Austrália, Coreia do Sul, tá? Aqui da América Latina, México não tem, Argentina não tem, Chile, né, que uma época todo mundo, o Chile é né, o fenômeno e tal, não sei o quê, não tem, ou seja, esse arrego, né, não gosto muito de usar essa palavra, é nosso e a gente precisa usar, entendeu, né, a Alemanha está dizendo, olha, brasileiros, confiamos, né, vocês podem vir para cá, e aí, Marcela, quem já morou fora sabe qual que é a grande diferença de tramitar um visto offshore, que é no seu país de origem, e onshore, que é lá, né? Porque quando você já está lá, é diferente, né? É muito mais fácil ser legal o visto. E tem uma questão muito subjetiva, porque, por exemplo, quando você aplica o visto para vir aqui para o Canadá, você só envia os documentos, mesmo que esteja todos os documentos certinhos, que você tenha cumprido, você pegou o checklist, você mandou todos os documentos, você pode ter visto negado. Por quê? Porque o oficial não sentiu satisfeito que você está indo estudar. Exato. E depois aí, você vai nesse retornar. Ponto, né, não quero fazer nenhuma falsa apologia aqui, mas assim, nesse ponto, o fato de o visto ser dentro do país, ele te dá uma condição que o visto fora do país não dá, né? Que é a segunda chance, né? O visto, quando é negado do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, o que você tem que fazer? Você tem que voltar do ponto zero e fazer toda a aplicação novamente. Ao passo que na Alemanha, se você for na entrevista e for insatisfatório, né, a sua entrevista, provavelmente vai ser ofertado para você a oportunidade de reagendar a entrevista num prazo para você comparecer com a documentação correta, né? É muito mais difícil você tirar do país o cara que já está lá dentro, né? Poxa, ele já está lá, ele já tem um visto de 90 dias que ele pode permanecer, ele não vai ser deportado, né? Claro, se aprontar vai ser deportado, né? Mas digo assim, ele não vai lá na entrevista, saiu da entrevista, vai ter um policial lá te esperando para levar para o aeroporto, né? Seria meio impossível até a Alemanha fazer colocar no isso. avião seguinte. Então assim, não estou dizendo que é para também todo mundo não ligar para a primeira entrevista, o ideal é você ir com a documentação toda correta, né? Certinho, né? Mas eu digo fazer assim, o trabalho faz bem feito, retrabalho não. Que tem essa questão, tá? Até uma dica, né, que é bem interessante, viu, Marcela, porque o atendimento, obviamente, é em alemão, para fazer o visto, tá? E aí, não falo alemão, como que eu faço?
Bom, primeiro, dá para levar um amigo que fale alemão. Você pode levar alguém para te acompanhar, tá? Segunda coisa, não tenho amigo, não falo alemão, o que que eu faço? Pega a lista de documentos lá, o checklist do site, e bota todos Todos na exatamente na ordem. ordem que aparece lá no checklist. Então o cara vai chegar lá, ele vai bater todos os documentos, vai olhar, se estiver tudo ok, ele vai te dar o visto, entendeu? Te dá Então, ok. assim, Ou, no tem máximo, o várias coisas. Google coloca ali a tradução e mostra para o oficial. Mas se você colocar tudo certinho na ordem que está no site, só o mini case também Isso. funciona. No caso dos alunos da BSBI, a gente tem uma empresa que faz assessoria da aplicação do visto, tá? Então o Ah, aluno legal. tem uma ajuda, agora a maioria dos agendamentos está sendo feito online mesmo, então o cara só tem que comparecer lá para uma formalidade, tá? Antigamente rolavam umas tretas, tá? Tipo, tinha fila para ser atendido por ordem de chegada, daí uma aluna minha me contou uma história hilária. Ela falou que Hum, foi tentar nesse negócio, aí deu maior confusão, chamaram a polícia, sabe? Tipo, sabe aquelas confusão de fila, sabe? De de fila, fila. né? Aí ela falou assim, Edu, eu, né, besta, em vez de usar o serviço da BSBI, quis dar uma de bonitona e lá vou resolver isso tudo pela minha conta. Ela falou assim, moral da história, cheguei em casa às 6 da manhã chorando, às 8 eu tava ligando pro assessor de vistos lá da BSBI pra gente fazer o meu processo, porque não queria mais aquele Ah, estresse não, na com minha. certeza. Ah, eu acho. Se tem alguém que já está acostumado a fazer isso todo dia, sabe? Tudo às manhas, tudo certinho, usa o serviço em vez de tentar. Porque assim, às vezes é aquele barato que sai caro, ok. Não sei se esse assessor seu cobra taxa da Não, universidade, mas pior de tudo é isso, né? Que não é nem cobrado, né? Foi gratuito. meio. Foi naquele ímpeto de, tipo assim, vou lá e vou resolver em um dia, sabe? Ela fez isso, né? Foi esse ímpeto, né? Não Ah, foi no ímpeto de, tipo, não quero agendar com o cara da BSBI para me atender semana que vem, entendeu? Vou lá e vou resolver isso de uma vez. sim, Mas não, gente. ficou a lição, né? Ficou a Ficou lição. a lição. Assim, quando vocês quiserem estudar no exterior, eu aconselho sempre, apesar de eu sou agência, justamente por causa disso. O Edu também estudou no exterior, porque quando a gente vai para o exterior com apoio, as chances de dar alguma coisa errada são, sei lá, 1000% menor do que você fazer tudo sozinho. Não porque você não sabe fazer as coisas, claro que você sabe, mas é que você não está habituado com aquilo, né? Então, como a gente tem prática, a gente já pega todas as manhas e vai evitar que você passe por problemas. Então, é bom trabalhar com um agente, é bom lembrar também que às vezes as pessoas no Brasil pode ser porque algumas agências fizeram besteira no passado e tal, acham que você vai pagar muito mais se você for por uma agência do que se você fizer sozinho. E isso não é verdade. O valor que o É, Edu vai cobrar é o valor que eu vou cobrar. na verdade, hoje, né, essas bolsas de diversidade, inclusive, elas só são alcançáveis se o processo for feito através de vocês, né? Se o De uma aluno for agência, lá né? e bater direto na porta da escola, ele vai pagar o preço de tabela, né? Porque como De eu que sou o balcão, gerente vamos dizer assim. dessa região, eu que tenho essa autorização para liberar e conceder essas bolsas aqui, né? Porque eu faço análise lá, né? Eu Uhum. vejo se o cara realmente é brasileiro, né? E aí eu posso liberar essa bolsa para ele, tá? Então, assim, contar com a agente. Eu fui agente, né? Muitos anos da minha vida. Uhum. E eu também, eu concordo, tá? O cara que mudou minha vida foi um agente, porque foi ele que me mandou para fora. Eu sou amigo desse cara até hoje, né? Eu respeito muito ele, eu acho que ele é um cara assim que me inspira muito. E contar com a gente, como você está falando, né, Marcela, é muito legal, tá? Porque tem todo um caráter, não é só a burocracia, né? Mas tem todo um caráter emocional no planejamento desse que o agente acaba dando um suporte bem valioso, né? Imagina que uma vez Com um certeza. cliente meu, que eu era agente dele, quis desistir de 6 meses na Austrália na noite anterior. O cara entrou numa crise de pânico e Entrou em tal. pânico. E aí, cara, fui eu que dei ali uma de terapeuta barra não sei o que ali para falar, cara, Ah, eu olha, tenho o meu divã aqui. A gente tem o setor de casamento, a gente tem o setor de psicologia. O divã está sempre à disposição para os clientes. vamos dominar o mundo, né, Marcela? E eu acho que é isso, porque a gente é empático, né? A gente sabe, a gente teve naquele momento. Eu também. Você acha que no dia antes de eu ir fazer meu intercâmbio eu não estava com o coração bombando?
né? Eu lembro até hoje de como que foi fazer a mala para eu embarcar e tal. É um momento muito marcante, né? Sim. É um divisor de águas na nossa vida. Então, contar com uma pessoa que já teve essa experiência, que já conhece, que já passou por esse friozinho na barriga, faz bastante diferença, tá? Faz. E contar com uma escola, porque as escolas, elas são divididas entre as especializadas em estudantes internacionais e as escolas de estudantes domésticos que recebem internacionais. Quando você opta por uma escola que é focada em estudante internacional, que é o caso da BSBI, todo mundo tem o mesmo problema que você. Então a escola está craque já em resolver aqueles problemas, né? Sim. É diferente de uma escola que tem mais alunos domésticos, então ela já tem uma demanda diferente, ela está tentando absorver uma nova demanda, um novo mercado, um novo tipo de Uhum. aluno, né? A BSPI ela já nasceu ali nesse sentido de ajudar os alunos internacionais, tá? Então, tá bom. Marcela, eu acho que a gente está chegando perto aí da nossa Chegou, 1 hora. falta 3 minutos. Eu ia falar justamente isso. Estou aqui acompanhando o relógio. Então, vamos encerrar. Se as pessoas tiverem dúvidas com relação ao destino, com relação à escola, essas questões relacionadas, né, do tripé do intercâmbio, que não é só a escola, questão de vivência, questão de visto. Se tiver dúvidas, vocês sabem que pode contar com a gente. Pode acessar nossas consultoras com a agenda delas gratuitamente através do nosso site. Tem só marcar o dia e a hora. Lembrando que amanhã é a nossa última live do ano. Depois a gente vai dar uma pausa, né? Porque dia vinte e Quem que quatro, vem amanhã? na verdade, amanhã vou fazer. Apesar de ser a semana da Alemanha, amanhã a gente tem uma live no Canadá. Porque o Canadá Olha só. lançou um programa de imigração nos últimos dias e a gente tinha agendado essa live já com uma pessoa dessa cidade que faz parte desse programa. Então a gente vai manter a live, então amanhã vai dar uma quebra. Mas daí a gente vai se preparar para o final do ano, dia 24, 25, 26. Aqui 26 é feriado, que é o Boxing Day, então a gente não trabalha nesses dias. E daí a gente vai arrumar a casa um pouco, se preparar para o ano novo e preparar para o ano que vem, para a gente mandar bastante clientes para a Alemanha. Legal, legal. E conta comigo, você já sabe, né, Marcela? Se o pessoal precisar agendar aí um atendimento, alguma coisa, eu estou à Sim, disposição, né? Sempre através de vocês aí. E espero vocês na Alemanha, tá? Eu acho que a Alemanha é um destino incrível, é um destino do ano para o ano que vem. E é um lugar sim. que a gente precisa começar a olhar com mais seriedade para estudos internacionais, porque o mundo inteiro já está olhando para a Alemanha como um lugar legal. A gente precisa com certeza embarcar nessa onda. Tá bom? Vale muito a pena, gente. Tá bom. Edu, muito obrigada. E vamos Valeu. conversando como fazemos diariamente. Isso aí, um abração aí, fica bem e Tchau, para você todos, também. né? Bom Natal aí, feliz ano novo. Para você também. Beijo, tchau. Tchau.